E aí, galerinha, como é que vocês estão? Hoje o nosso tema é glândula mamária. Eu sou Yara Nóbrega, sou médica veterinária, sou mestre em reprodução animal, professora universitária e eu tô trazendo o conteúdo que eu dou em sala de aula aqui para os alunos. Eles podem acessar de uma forma mais fácil, eles podem fazer uma revisão da aula. E aí, você que não é meu aluno, mas está vendo esse conteúdo, seja bem-vindo, fique à vontade, vamos aproveitar e vamos aprender junto, tá? Quando eu falo de glândula mamária, eu tenho que pensar que algumas espécies vão possuir glândula mamária, e isso é uma característica muito importante dos mamíferos, tá? E outras não. Então, quando a fêmea ela possui glândula mamária, ela vai conseguir amamentar seu filhote e vai dar todo o suporte para que ele se desenvolva, tá? E não só isso, a partir do momento que ela tem aquela glândula mamária ali, ela pode promover suporte nutricional, ela tá sempre presente, sempre próximo daquele filhote, então causa uma segurança para ele. É por isso que quando a gente estuda medicina veterinária, a gente vai estudar muito mais as espécies mamíferas do que outras, tá? Porque com o tempo elas se tornaram muito mais presentes no nosso dia a dia, na nossa rotina, pela facilidade desses animais conseguirem chegar à vida adulta a partir da proteção e da nutrição que a mãe oferece na fase mais jovem, tá? Se a gente pensa nas tartarugas, vai ser totalmente diferente. A mãe coloca os ovos e abandona o ninho, vai embora. E aí essas tartarugas, elas nesse momento, elas têm que se virar por si só. Elas se virando por si só, a gente tem uma taxa aí, né, de casuística de a cada 100, 120 ovos, apenas um desses chega à vida adulta de fato, tá? Então olha a discrepância de informações, né? Por isso que realmente, à medida do tempo, a gente foi vendo essas espécies mamíferas mais comumente, tá? Então a gente fala que é uma vantagem adaptativa. Como eu falei pra vocês, quem possui glândula mamária vão ser os mamíferos, tá? Da classe mamália. Então eles vão possuir glândula mamária e também eles têm outra característica que é possuir pelos pelo corpo, tá? E aí existem duas teorias que pra mim se complementam, que é a questão da evolução dessa glândula mamária a partir da necessidade de fornecer nutrientes para esses filhotes, e ela se deu justamente por conta da produção de suor e muco em mamíferos ancestrais, né? E aí através disso houve uma transformação na produção de leite, tá? Então, primeiro houve a necessidade e depois a gente teve a transformação do suor e do muco em leite. E aí eu posso perguntar pra vocês por que os machos eles não têm glândula mamária bem desenvolvida, né? Porque a gente vai observar que ambos possuem a glândula mamária, mas nos machos a gente vai ver apenas aquela papila e aquela areola presente, tá? Então a gente sabe que existe a estrutura, mas ela não é desenvolvida como nas fêmeas. E aí tem duas fases importantes desse desenvolvimento da glândula mamária nas fêmeas, tanto no processo da puberdade como também no processo gestacional. Então ela chega à puberdade, ela tem um desenvolvimento dessas mamas, e aí quando ela está prenhe, quando ela está gestante, essas mamas desenvolvem mais ainda, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho o porquê disso ao longo da aula. Então, por que de fato esses machos não possuem essa glândula mamária desenvolvida? Nada mais é do que a baixa do estrógeno, tá? Se a gente tem uma fêmea entrando no cio, a partir do momento que ela entra na puberdade, a gente vai ter essa fêmea começando a ter um estrógeno produzido ali nos ovários. Nos machos, a gente não tem esse hormônio em alta concentração, tá? Esse hormônio presente ali. Então, nos machos, a gente realmente não vai ter o desenvolvimento da glândula mamária. Nas fêmeas vai acontecer porque no momento da puberdade, a gente vai ter aí os ovários começando sua produção de estrógeno, tá? E não diferente disso, nas fêmeas, quando elas estão gestantes, a gente também tem esse processo de desenvolvimento desta glândula mamária. Os machos não, a estrutura está ali, mas ela está ali sem muito sentido, a nível vestigial. Então, se a gente pensa nos nossos ancestrais, a gente vai pensar que eles tinham sim a glândula mamária mais desenvolvida. E o que foi que aconteceu com o tempo? Hoje em dia não é tanto, tá? Principalmente nos homens. Se a gente pensa que lá nos antepassados eles precisavam caçar e eles não sabiam quando iriam se alimentar de novo, eles de fato precisariam ter uma glândula mamária bem desenvolvida, porque a gente sabe que glândula mamária nada mais é do que gordura, é depósito de gordura, reserva de energia. Então, eles precisavam guardar uma reserva de energia pelo fato deles não saberem quando iriam se alimentar novamente. Se a gente pensa nos dias atuais, a gente vai ter um armário na cozinha, uma despensa cheia de alimentos. Ah, tô com fome, vou no armário, como alguma coisa. Ah, não quero comer nada que tem em casa, vou no restaurante, peço no iFood. Então as coisas estão muito mais facilitadas e a gente dificilmente tem essa ausência de comida ou esse tempo tão grande entre as refeições, tá? Então por isso que não há mais necessidade dessa glândula mamária bem desenvolvida nos homens. Mas por que continua nas mulheres? Continua nas mulheres porque elas precisam amamentar. E a glândula mamária, de fato, é uma reserva de energia. Vocês já devem ter ouvido falar quando a mulher tá amamentando que ela acaba perdendo muito peso, ela fica muito cansada, né? Então ela precisa de fato daquela glândula mamária para poder fazer o processo de amamentação e também uma reserva de energia para ela, tá? Se a gente pensa naquelas mulheres que são muito malhadonas, saradas, amam academia, o que acontece? Primeira coisa que elas perdem quando elas estão nessa fase de virar maromba, né? É peito, porque nada mais é do que gordura, como eu falei para vocês. Então, de fato, a glândula mamária ela é uma reserva de energia. Os machos, eles não precisam mais desse desenvolvimento, né? Os homens não precisam mais desse desenvolvimento, mas as fêmeas, elas ainda continuam precisando, as mulheres continuam precisando pelo processo de amamentação que precisa acontecer. E aí, quando a gente pensa na anatomia das espécies, a gente vai falar de primatas, morcegos, elefantes, baleias e golfinhos, onde os tetos estão localizados ali na região torácica. É importante que a gente saiba que essas espécies, elas têm apenas 2 tetos, tá? Então, se a gente vai olhar aqui, ó, o morcego,
os tetos estão aqui nessa região, tá amamentando seu filhote, né, região torácica. Aqui o urso também na região torácica, elefante nessa região torácica e as baleias também na região torácica, tá? E aí a baleia, uma curiosidade importante é que essa glândula mamária, ela fica guardadinha ali dentro, tá? No momento em que ela precisa amamentar seus filhotes, é como se ela ejetasse essa glândula mamária para fora e aí, de fato, ela conseguisse fazer esse processo de amamentação. E é bem legal, é um vídeo muito raro da gente achar na internet, mas eu achei um bem interessante, onde a gente conseguia ver realmente o momento dessa amamentação. E aí a gente conseguia ver a presença do leite se esvaindo na água, tá? Então é algo bem legal, bem interessante, mas é só a nível de curiosidade pra gente, tá? E aí, quando a gente pensa nas cabras, nas ovelhas e nas éguas, uma informação importante, a gente considera os tetos dessas fêmeas úbere, porque eles possuem cisterna, que é um armazenamento, né? Quando a gente pensa em cisterna, a gente pensa em armazenamento de alguma coisa. Muitas vezes a gente associa armazenamento de água, que é o mais comum, mas é uma espécie de armazenamento ali. Então, como essas espécies elas têm uma maior produção de leite, elas vão possuir esse armazenamento de fato, tá? Então, fêmeas que possuem cisterna, a gente vai chamar de úbere em vez de tetos, tá? E aí, esses tetos, né? Esse úbere, ele vai ficar ali na região ignal, né? Então, esses tetos, eles vão ficar nessa região. Nas vacas e nas búfalas, obviamente, também teremos cisternas, e aí essa cisterna, ela é até maior do que, por exemplo, a da égua, tá? Porque ela tem uma maior probabilidade de dar leite, e aí, em vez de a gente ter apenas 2 tetos, a gente vai ter 4 tetos, tá? Também localizado nessa região ignal, tá? Esse úbere também fica na região ignal. As porcas, as gatas e as cadelas, elas vão ter um maior número de tetos. Quando a gente fala das porcas, 12 a 18 tetos, e esses tetos estão dispostos na região torácica, abdominal e ignal. Como é um maior número de tetos, ele acaba pegando todas essas regiões. As gatas, elas vão ter de 8 a 10 tetos e fica só na região torácica e abdominal, e as cadelas na região torácica, abdominal e ignal, e ela pode ter de 8 a 12 tetos, tá? Se a gente pensa numa média para essas cadelas, é em torno de 10 tetos que elas têm, mas pode haver essa variação. Então lembrem-se, a égua só tem 2 tetos, né? A ovelha só tem 2 tetos, a vaca só tem 4 tetos, e aí quando a gente chega para uma porca tem 12 a 18 tetos. Então é importante que vocês façam essa associação. Quanto maior a capacidade dessa fêmea poder ter filhotes, maior vai ser a quantidade de tetos que ela vai possuir, tá? Então se a gente pensa ali naquela fêmea que a gente vai chamar de multípara, ela tem mais de um concepto por gestação, né? A gente vai pensar que ela tem um maior número de tetos, porque imagina, a porca tem lá 12 filhotes e ela só tem 2 tetos. Imagina para amamentar esses filhotes. Então a gente vai meio que nessa linha de raciocínio. Claro que se a vaca tem 4 tetos, ela não vai ter 4 filhotes, né? Mas quanto maior a quantidade de tetos, maior a capacidade dessa fêmea ter mais filhotes, tá? Um maior número de filhotes de fato. Outra característica legal das porcas, né, que eu já devo ter citado até em outra aula, é que ela possui que ela, no momento do parto, vai possuir leitões, né? E aí esses primeiros leitões que nascem vão escolher os melhores tetos. Os últimos que vão nascendo acabam ficando com os piores tetos. Para que a gente evite que isso aconteça, hoje em dia a gente faz parto assistido e a gente vai direcionando os filhotes para onde a gente acha que é o melhor teto para ele, tá? E aí, como é que o pessoal descobriu isso? Através de estudo, muito estudo, né? Então eles começaram a pintar esses filhotes, pintava o filhote, pintava o teto, de cores diferentes. E aí eles começaram a observar que todos os dias o mesmo filhote só mamava naquele teto, tá? Isso abriu portas para que a gente começasse a direcionar melhor para qual teto esse filhote ia, porque o que acontecia? Aqueles leitões que nasciam por último, muitas vezes mais magros, né, eles acabam ficando com os piores tetos e aí eles acabavam não se desenvolvendo adequadamente, né? Geralmente, quando a gente pensa nos piores tetos, a gente vai pensar nos tetos da região torácica, onde a gente não tem uma irrigação tão grande, tá? Lembrando, nessas espécies que possuem esses tetos em todas as regiões, né, e aí acabar os filhotes ficando com esses últimos tetos. E aí, se a gente pensa na anatomia da glândula mamária, a gente vai pensar que ela é composta por um estroma glandular, que é um tecido de sustentação. Nesse tecido de sustentação, a gente vai ter a presença de nervos, de ductos excretores, tá? E se a gente pensa no parênquima glandular, é onde a gente tem as unidades de secreção de leite de fato, tá? Então, a gente tem os alvéolos, onde a gente tem a produção de leite, a gente tem os ductos lactíferos, onde esse leite que estava lá nos alvéolos acaba caindo nos ductos, e a gente também tem o seio lactífero, que é o nome bonito, que a gente chama as cisternas, tá? Então, lembra, cisterna é reservatório de leite. Por quê? Porque ele consegue ficar armazenado ali, já que essa fêmea ela tá sempre produzindo aquele leite. Claro que a gente tem que lembrar que isso é estimulado. Mais pra frente a gente vai saber quem é que faz esse estímulo, beleza? E aí, se a gente pensa na produção de leite, a gente vai ter que pensar que ela vai ocorrer por conta da presença de sangue ali naquela região. Então, a gente precisa de uma boa irrigação de sangue para que, de fato, a gente tenha a produção de leite, tá? Então, a gente vai pensar que uma vaca, para produzir 1 litro de leite, a gente vai ter que passar ali em torno de 300 a 500 litros de sangue naquela glândula mamária. Então, olha a quantidade, é uma quantidade exorbitante, absurda, tá? Então, para que a gente associe bem, quando a vaca ela tá em pé, geralmente passa entre 228 litros de sangue ali naquela glândula mamária por hora, e quando ela tá
deitada, esse número aumenta um pouco mais, ele vai para em torno de 300 e poucos litros de sangue, tá? Então, façam essa associação. E por que isso acontece? Porque o leite nada mais é do que plasma sanguíneo, tá? Então, ele é transformado, aquele plasma vai lá para a glândula mamária e ele é convertido, de fato, em leite através de um processo bioquímico que vocês provavelmente vão aprender na disciplina de higiene e inspeção. Então, beleza, 1 litro de leite, a gente precisa de 300 a 500 litros de sangue. Mas se a gente pensa em uma vaca de alta produção, a gente vai precisar que uma vaca que produz 60 litros de leite passe em torno de 30 mil litros de sangue ali naquela região. Então, olha a quantidade exacerbada que a gente precisa que esteja girando ali naquela região para que ela consiga fazer essa produção de leite. Então, é sangue demais, tá? Uma característica importante quando a gente está avaliando uma vaca leiteira é essa engurgitação da veia, tá? Quanto mais engurgitada, mais isso me diz que essa vaca é boa produtora de leite. Então, é uma das características que a gente avalia no momento que a gente está querendo adquirir uma vaca para o nosso rebanho, ou de fato, você foi chamado na propriedade para avaliar essas condições dessas fêmeas leiteiras. E aí, em que estrutura ocorre a produção de leite? Ocorre lá nos alvéolos, tá? Então, os alvéolos, eles fazem todo o processo e eles armazenam esse leite ali na região do lúmen. Quem é que faz essa produção? A prolactina, tá? Então, a prolactina que faz a produção desse leite e armazena ali na região do lúmen dos alvéolos, tá? Depois disso, quem é que vai atuar? A gente vai ter as células mioepiteliais, ó. Essas células mioepiteliais, elas acabam circundando ali a região dos alvéolos e elas fazem um processo de contração quando a ocitocina é liberada. Então, se a gente pensa em prolactina, a gente vai pensar numa produção de leite. E se a gente pensa em ocitocina, a gente vai pensar numa ejeção de leite. Então, os alvéolos fazem a produção, deixam ali, lá no lúmen, essas células mioepiteliais, elas vêm e contraem. Contraiu, a gente consegue fazer com que o leite que estava no lúmen dos alvéolos, ele caia nos ductos, tá? Depois que ele caiu nos ductos, ele vai descendo e lá na região dos ductos a gente também vai ter a presença dessas células mioepiteliais, tá? Depois disso, ele vai acabar caindo na cisterna para aquelas fêmeas que possuem cisterna e vai acontecer a mesma coisa até finalmente chegar no canal do teto, tá? Aquelas fêmeas que não têm cisterna caem do ducto direto para o canal do teto. E aí é nesse momento que o filhote ele vai se alimentar. Então lembrem-se, prolactina, produção de leite, ocitocina, ejeção desse leite. E bora falar um pouquinho sobre cada espécie e as características dessa glândula mamária? Bora, né? Quando eu falo de glândula mamária da vaca, a gente vai observar que ela possui um ligamento suspensório lateral e também um ligamento suspensório medial. O nome já diz, o próprio nome já diz o que ela faz. Ela suspende esse úbere na região inguinal, tá? Então isso vai ser extremamente importante e é uma coisa que a gente vai analisar nessas fêmeas, a característica, a resistência desse ligamento suspensório medial e lateral. Por quê? Porque isso aqui a gente não quer na nossa fazenda, no nosso rebanho, na propriedade em que a gente está tomando conta, tá? A gente imagina lá, quando a gente estuda mastite, que uma das causas de mastite é justamente quando a fêmea, ela é ordenhada, esse canal do teto, esse esfíncter do teto, ele fica aberto e aí ela acaba deitando no chão e pode ocorrer um processo de contaminação. Então, os patógenos entram ali na região do teto, tá? Se a gente pensa que muitas vezes a gente vai ordenhar essa vaca e vai dar alimento a ela para que ela não se deite, esperar ali em torno de 20 a 30 minutos para que esse esfíncter se feche e então ela possa se deitar, isso aqui não vai ser interessante. É uma vaca que o próprio úbere dela já está quase no chão, já está rasteiro no chão. E aí vai fazer com que haja o processo de contaminação de entrada de patógenos, mesmo que essa vaca ela se alimente após a ordenha, tá? Outra característica que a gente pensa em relação a ela, se elas têm esse úbero muito penduloso, muito baixo, pode ser que elas cortem ali na pastagem, quando essa pastagem estiver mais alta. E aí isso também faz com que haja uma entrada de patógenos ali. Quando a gente pensa, nossa, que uberizão, né, que coisa bonita, tá cheio de leite, nem sempre vai ser verdade, tá? E aí lembra daquela veia mamária, olha como ela não está engurgitada aqui. Então a gente tem uma glândula mamária que ela é muito mais carnosa do que de fato ela tem produção de leite. Então a gente também tem que avaliar esse fator. De fato, essa glândula mamária tem leite ou é só carnosidade? Como é que eu vou saber isso? No momento que ela é ordenhada, esse úbero ele tem que diminuir de tamanho. Se ele não diminui, a gente tem mais carnosidade do que de fato a capacidade dessa fêmea ter leite ali dentro, tá? A capacidade de produção de leite dela, de fato, não é alta. Então, é importante que no momento que a gente esteja selecionando esses animais, se eles estiverem com essa qualidade de úbere, esse tipo de úbere, a gente vai mandar esses animais para descarte da reprodução, porque a gente não quer que eles acabem passando essas características para outros animais que vão vir depois, né, os filhos deles. E aí, um fator bem importante da glândula mamária da vaca é que, quando a gente pensa em glândula mamária de vaca, a gente vai pensar que essas estruturas, elas são extremamente separadas e isoladas, tá? Então, a gente vai ter o ligamento suspensório medial fazendo essa divisão e a gente também vai ter tecido conjuntivo fazendo essa divisão. Quando a gente tá falando da glândula mamária, a gente chama de quartos mamários. A gente não possui 4 tetos, então a gente tá falando de quartos mamários, tá? E aí, a gente vai separar em anterior esquerdo, anterior direito, posterior esquerdo e posterior direito. É capaz de a gente, no momento que tá fazendo
fazendo uma análise de mastite, a gente tem uma mastite em um teto e nos outros não. Então isso é normal. Por quê? Porque eles são estruturas extremamente isoladas. E aí é por isso que no momento que a gente tá fazendo o teste da caneca ou da raquete para ver se tem mastite, a gente vai fazer em cada teto, tá? Em cada quarto mamário, porque pode ser que essa fêmea tenha contaminação em um e não tenha no outro, já que eles são extremamente isolados. Não possui pelos nessa glândula mamária, tá? Isso facilita hoje em dia o nosso processo de limpeza, de ordenha, tá? De higienização na ordenha, porque é muito mais fácil a gente fazer essa limpeza já que não possui pelos, né? A gente tem um controle maior a respeito disso. Então, é uma característica da espécie que acabou sendo boa para a produção de leite, para a produção para produção leiteira, que de fato muitas propriedades trabalham. E aí a glândula mamária da égua, né? Como a gente não tem um quarto mamário, né? A gente não possui 4 tetos, a gente vai falar só que é o teto esquerdo e o teto direito, tá? Não tem muito segredo em relação a isso. Esses tetos, eles até possuem um pelo, mas é uma pelagem curta, fininha, que não vai atrapalhar também o potro mamar, nada disso, tá? E a cisterna delas vai ser menor do que a cisterna da vaca, tá? Então é por isso que a gente não tem uma quantidade tão exorbitante de leite na égua como a gente possui na vaca. E aí é muito mais fácil a gente fazer um banco de colostro na propriedade ou essa coisa do tipo. O acesso a esse leite ele vai ser mais difícil do que na vaca de fato, tá? E aí existe uma controvérsia em relação à presença de teto nos machos. Alguns veterinários falam que tem, que já observaram, outros veterinários falam que nunca observaram de fato. A glândula mamária do pequeno ruminante. Não sei se vocês já tiveram esse prazer de experimentar o queijo de cabra, mas no momento que a gente está experimentando, a gente sente como se a cabra estivesse do nosso lado. Então é um cheiro bem característico, de fato, daquele produto lácteo quando é derivado do pequeno ruminante, tá? Isso vai acontecer porque a bolsa, né, a glândula mamária dela, ela possui uma glândula de cheiro e ela elimina esse cheiro, tá? Então, para que existe essa glândula de cheiro? Para atrair os filhotes, tá? Então é por isso que a gente tem uma característica tão evidente de produtos lácteos vindos de pequenos ruminantes por conta dessa glândula que está ali presente e faz com que haja a atração desses filhotes. Pequenos animais. Falei pra vocês que as cadelas têm em torno de 8 a 12 tetos, né? Mas, em geral, elas têm uma média de 10 tetos, tá? Esses tetos estão dispostos na região torácica, abdominal e inguinal. Quando a gente pensa nas gatas, elas só possuem tetos na região torácica e abdominal, e elas possuem de 8 a 10 tetos, tá? E aí, uma diferença dos tetos que a gente estudou até agora, esses tetos nesses pequenos animais, eles vão ser curtos, eles não vão ser tão bem desenvolvidos, tão grandes. Principalmente porque eles não possuem cisternas. E aí, se a gente pensa numa cadela, cheguei no consultório, recebi uma cadela que estava com um tumor de mama, né? Eu pensei em retirar esse tumor desta cadela, tá? E aí eu tiro tudo, eu não tiro, o que que eu faço? Qual a literatura que eu vou seguir? O que é que a literatura diz? Então, neste momento, quando a gente pensa numa cadela que tem tumor de mama, a gente vai pensar que ela é totalmente diferente da vaca. A gente não vai ter um isolamento entre esses tetos, tá? A gente tem uma cadeia linfática que junta esses tetos, que une esses tetos. Eles são unidos por uma cadeia linfática. E isso acaba dificultando um pouco a nossa atuação, tá? Porque no momento que a gente sabe que essa cadeia linfática ela é extremamente ligada, intimamente ligada, pode ser que eu tenha um teto afetado e depois os outros tetos também sejam afetados. Então, tem literatura que fala, se for só na região caudal, né, nessa região mais inguinal, eu vou tirar apenas o teto acometido, mas se for na região torácica, talvez eu tire todos os tetos. E tem literatura também que vai falar que o ideal é tirar tudo de uma vez para evitar que possa passar para os outros tetos, tá? Mas lembrem-se que o mais importante é avaliar cada caso. Então, você, médico veterinário, no momento que você está tratando aquele paciente, você vai escolher a melhor conduta clínica. Uma informação importante acerca disso é que no momento que eu tenho um teto da região torácica esquerda afetado e tem um teto da região inguinal direita afetado, eu vou ter ali a presença de tumor de ambos os lados. E aí, resolvi tirar tudo. O que é que eu faço? Eu vou tirar tudo de uma vez? Não. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura bem grande para poder tirar, e aí depois que a gente tira toda essa região aqui, ó, tirei tudo isso aqui. Eu vou ficar com muito pouca pele pra puxar, tá? Então não vai ser interessante pra mim retirar tudo de uma vez. Como eu tenho pouca pele, no momento que eu suturo aquilo ali, pode ser que eu tenha deiscência dos pontos e o pós-operatório ele vai ser muito mais demorado, mais complicado. Pra facilitar a nossa vida e a vida do paciente, ter cuidado e zelo com esse paciente, eu vou retirar primeiro uma cadeia mamária e depois que cicatrizou, eu venho e retiro a outra, tá? Então, se vocês vão tirar tudo, se vocês não vão tirar, aí é uma escolha de vocês, vocês leem a literatura, vocês se baseiam nessa literatura, mas em relação a tirar as duas cadeias de uma vez, de fato eu não indico. Primeiro tira uma, depois tira outra. E aí o colostro, né? O abençoado do colostro. Qual é a importância dele? Quando a gente pensa no colostro, a gente vai pensar no leite que vai ser secretado pelas fêmeas nos primeiros dias pós-parto, tá? Que vão estar intimamente ligados à imunidade deste animal, deste neonato. Então, no momento que ele vai mamar o leite, o primeiro leite vai ser o colostro, que vai ser rico em imunoglobulinas. Então, a gente pensa que aquele neonato, ele estava dentro da barriga da mãe, tudo confortável, tudo agradável. Ele tinha pouquíssimo acesso a algum tipo de patologia, de infecção. Tava tudo perfeito para ele em um ambiente extremamente controlado. E aí, ele cai no mundo, né? E
tá um ambiente caótico, cheio de patógenos, e ele precisa se blindar em relação a isso. Quem faz esse processo de blindagem é o colostro, principalmente quando a gente tá falando de animais domésticos, tá? A gente vai pensar que essas espécies, a maioria delas não vai ter nada ou quase nada de passagem de imunidade adquirida através da placenta. As únicas espécies que a gente estuda, né, equinos, suínos, ruminantes de forma geral, porque todos eles não vão ter essa passagem, e a única que a gente ainda tem um pouquinho de nada de passagem vai ser de fato os pequenos animais. Então, esses pequenos animais, cadelas e gatas, ainda tem em torno de 10 a 15% de passagem de imunidade, que não é nada se a gente pensa numa totalidade de 100%. Mesmo assim, eles vão ter essa obrigatoriedade de mamar o colostro para conseguir se desenvolver e conseguir ficar no mundo. Então, é preciso que a gente tenha realmente essa segurança de que esses filhotes mamaram o colostro e eles vão conseguir se desenvolver adequadamente. Se a gente pensa em ruminante, isso vai ser mais fácil. Geralmente nas propriedades a gente já tem um banco de colostro bem desenvolvido ali, né? Aí o filhote nasce, a mãe morre, vira órfã, a mãe não tem leite ou qualquer coisa do tipo. Ele vai lá no freezer, retira esse colostro, né? Descongela e administra. E aí esse filhote ele não deixa de mamar o colostro, tá? Em outras espécies esse processo ele vai ser mais difícil, que a gente não tem um acesso tão facilitado ao colostro. E aí que o colostro é importante, vocês já sabem, mas por que ele é importante? Ele vai ser a única substância capaz de retirar todo o mecônio do trato gastrointestinal deste neonato, tá? Além disso, ele vai ajudar a amadurecer esse intestino, esse trato gastrointestinal de maneira eficiente, tá? E ele também dá uma segurança, previne contra patologias, alergias, né, diarreias, enfim. Então ele vai fazer com que esse potro, esse neonato, de forma geral, tá, consiga sobreviver no ambiente externo. Informação importante, é a vida toda que esse neonato consegue absorver esse colostro? Não, nas primeiras horas do dia, tá? Nas primeiras horas pós-nascimento. Então o ideal é que seja pelo menos nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque ele nasce com o trato gastrointestinal ainda imaturo. Neste momento aqui, ele ainda consegue absorver macromoléculas. Imunoglobulinas são macromoléculas. Então ele consegue, de fato, absorver essas imunoglobulinas. Depois que passou-se esse período, ele já começa o processo de maturação do trato gastrointestinal e aquelas macromoléculas ele não é capaz de absorver, tá? Então não adianta ele ainda estar mamando o colostro porque ele não consegue adquirir essa imunidade de fato. Ele não consegue absorver as imunoglobulinas. Aí eu resolvi contar uma historinha para que vocês entendessem de forma mais fácil o que é uma mamogênese e o que é uma lactogênese, tá? Quando a gente pensa na mamogênese, né, a gente vai pensar em algo que faz com que haja o desenvolvimento da glândula mamária, e quando a gente pensa em lactogênese, a gente vai pensar de fato na produção de leite. Então vamos lá associar essa história, né, que eu vou contar para vocês, ao que é uma mamogênese e uma lactogênese. Então vocês vão imaginar que estão querendo abrir uma fábrica de leite, tá? Tá no processo inicial e vocês vão querer produzir o leite materno, tá? Então todo o resultado do trabalho de vocês vai ser o leite materno que vocês vão vender nos supermercados, nas prateleiras, enfim. E aí a sua fábrica ela só vai começar a funcionar após o nascimento do filhote. Por quê? Porque esse leite ele vai ser tirado da fêmea, né? Então, enquanto você não tem filhote, você não vai ter produção de leite, né? O filhote que vai acabar estimulando essa produção. E aí, quando a gente pensa no conceito de mamogênese, a gente vai pensar que é o desenvolvimento, de fato, das mamas, tá? Durante a puberdade, durante a prenhez, né? Então, os hormônios femininos, eles começam a serem liberados e aí as glândulas mamárias crescem e se desenvolvem, tá? É como se neste momento aqui da mamogênese, desse desenvolvimento das mamas, que a gente estivesse preparando essa glândula mamária para a produção de leite, a gente estivesse também preparando a nossa fábrica, tá? Então, eu tô começando a equipar a minha fábrica para que, de fato, comece e inicie a produção. Então, tô organizando tudo da minha fábrica para que, de fato, eu tenha o meu produto final. E aí, quando a gente pensa na lactogênese, é a produção de leite propriamente dita, tá? Então, isso vai acontecer porque a gente vai ter a prolactina produzindo esse leite e a ocitocina liberando esse leite e ejetando esse leite. É como se a fábrica de leite, de fato, tivesse começado a produzir, né, a operar e produzir o produto final que eu queria, que era o leite materno. Então, quando a gente pensa em mamogênese, tô organizando minha fábrica para começar a produção. Quando eu penso em lactogênese, de fato, ela já começou sua produção. E aí é importante que a gente saiba que esse leite ele precisa ser estimulado para continuar sendo produzido. Então é como se eu comecei a vender meu produto no supermercado, ele fez tanto sucesso que as pessoas vão lá, retiram da prateleira e eu acabo me estimulando a vender mais, a produzir mais. Então produzo mais produtos, coloco lá na prateleira de novo, o pessoal, o cliente vem, retira mais produtos e assim eu vou estimulando. É como se a gente imaginasse que o bezerro está sempre ali mamando através do reflexo de sucção, tá? Então ele vai mamando, 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 estimula maior produção de leite. Ah, não tem bezerro porque eu vou vender esse leite, mas tem a mão do ordenhador, tem a máquina de ordenha fazendo o processo de sucção e estimulando a produção de mais leite daquela glândula mamária, tá? E aí, como é que acontece? Ah, estamos sempre falando em prolactina, estamos sempre falando em sucção, né? O reflexo de sucção, mas onde é que cada informação vai se encaixar na minha cabeça? No momento que este neonato está fazendo o reflexo de sucção, ou seja, ele está mamando naquele teto, a gente vai ter uma atuação, um estímulo nervoso enviado lá para a hipófise anterior, e essa hipófise anterior vai mandar quem? A prolactina, tá? Então a prolactina a gente já sabe que ela é responsável pela produção do leite. Ela vai lá na região dos alvéolos e ela faz essa produção do leite e deixa armazenado lá no lúmen. Aí, ao mesmo tempo, vai acontecendo também o estímulo da liberação de ocitocina.
ocitocina. Então, à medida que ele vai promovendo essa sucção, esse reflexo de sucção, tanto a prolactina está sendo estimulada e produzindo esse leite, como quando ele já está produzido, a ocitocina vem, né, sendo liberada pela hipófise posterior e faz com que haja a contração das células mioepiteliais, né, músculo contrai e faz com que haja a saída do leite, tá? Então, lembra, vai estar lá nos alvéolos, contraiu essas células mioepiteliais, chega nos ductos, depois vai lá para as cisternas, para aquelas espécies que tem cisterna, para as que não tem, a gente já vai lá para o canal do teto, e aí esse filhote ele pode mamar. Então, isso vai acontecer não só com o reflexo de sucção, e é isso que é legal, vocês vão conhecer outros tipos de reflexos. Então aqui mostra um deles, tá? No momento que esse filhote tá mamando, ele tá fazendo o processo de sucção, mas vocês vão ver também que em pequenos animais é muito comum ele fazer como se fosse amassando um pão, né? Como se fosse padeiro. Então ele tá ali amassando para estimular também, de fato, que esse leite ele saia de uma forma mais rápida. Ele quer acelerar aquele processo porque ele quer mamar. E aí esse vídeo é bem legal porque é uma cadela que eu mostro aos meus alunos todo o processo gestacional, né? Eu que inseminei ela, eu que fiz todo o acompanhamento da gestação e também acompanhei até eles irem para os seus novos lares, tá? Então é bem legal esse caso, que a gente consegue ver nitidamente esse reflexo de sucção E aí outros estímulos além desses, né? A gente vai ter ali também, só daquela vaca saber que tá no momento de ela ser ordenhada, ela já começa a liberar esse leite. Só do bezerro tá perto, ela pode liberar esse leite. Só dela chegar na região da máquina de ordenha, de ouvir aquele barulho, ela começa a liberar esse leite. E às vezes ela não gosta do tratador, muda o tratador, ela segura o leite, então não consegue liberar, tá? Algumas fêmeas, elas vão ser melhor estimuladas quando elas estiverem com o bezerro ali próximo. Então tem tratador que aproxima o bezerro para que ela libere esse leite. Tem fêmea que já tá tão acostumada à rotina que não precisa que isso aconteça, tá? Quando a gente vê bezerros mamando, a gente observa também bezerro, potro, a gente observa eles dando cabeçadas. Isso também é para acelerar esse processo de produção e a gestão desse leite, tá? E muitas mulheres também falam, eu comecei a trabalhar e aí um momento em que eu dava de mamar pro meu filho ali em torno das 5 da tarde, meu leite começava a vazar no trabalho. Então só dela saber que estava próximo ao momento dela amamentar o filho dela, isso também acontecia. Então existem vários estímulos, além de fato da sucção. Mas a sucção ela vai ser o mais importante. E é por isso que a gente tem aquelas cadelas com pseudociese, com gestação psicológica, que a gente fala para colocar colar elisabetano, tá? Por quê? Quanto mais elas lambem esses tetos, mais elas vão continuar estimulando a produção de leite. E aí a gente tem um problema ali, porque a gente não quer que essa fêmea produza, já que não tem ninguém não tem nenhum filhote para retirar esse leite dali. Esse teto pode empedrar e aí a gente pode ter uma mastite sendo desenvolvida. Então aqui é só um videozinho, né, do jornal, mostrando esse processo de cabeçada. Olha que delicado, é ótimo a vida da mãe. A mãe sofre, viu? Lá vai. E aí existem outros hormônios que podem estar envolvidos nesse processo, tá? O GH, o cortisol, o paratormônio, a insulina, tanto no desenvolvimento da glândula mamária como de fato na produção de leite, né? Alguns deles vão fornecer aminoácido, cálcio, glicose para a formação do leite. E a gente também vai ter a progesterona e o estrógeno meio que inibindo a produção de leite. Então se a gente pensa numa fêmea prem, a gente não vai ter essa produção de leite a menos que ela esteja no final da gestação, tá? Então quando ela se prepara de fato para começar a produzir esse leite, porque ela vai parir. Mas antes disso, geralmente a gente não tem. Ah, Yara, mas não tem vaca aí que fica gestante 7 meses de gestação e ela continua produzindo leite? Sim, porque na vaca a gente vai ter o lactogênio placentário atuando, auxiliando nesse processo, tá? Mas em geral a gente pensa que elas são meio que inversamente proporcionais. Se a gente tem a prolactina alta, né, a prolactina, a ocitocina, a gente muitas vezes não consegue subir esses hormônios. E aí as mulheres até demoram a menstruar depois que elas têm filhos, tá? Porque é um processo que ela tá amamentando, a prolactina tá alta, então esses outros hormônios eles não conseguem atuar muito bem, tá? E até também o momento em que a gente tem aquela fêmea saindo deste período de pós-parto, né, para de fato ela voltar a ciclar. Então demora um pouquinho. Por quê? Porque a prolactina ela tá sendo bem mais estimulada no início, quando o filhote ele realmente necessita, quando ele ainda é neonato, e com o passar do tempo vai havendo a diminuição, tá? Desse estímulo, e aí a gente vai dando espaço para que outros hormônios possam atuar mais precisamente. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.